impressionante como uma semana longe daquilo que a gente já estava acostumado a fazer de forma quase automática, já tira a gente um pouquinho do eixo. Aqui quem fala com vocês é o escritor JP. E eu vou falar sobre a semaninha que eu fiquei em treinamento e eu não gravei absolutamente vídeo nenhum. Uma semana é o suficiente pra gente perder o ritmo da nossa rotina. Uma semana é o suficiente pra gente perder bons hábitos. Eu devo dizer que sim, é o suficiente sim. Ainda mais quando os bons hábitos não estão tão solidificados. Aí você vai perder até mais rápido. A chance de você parar de vez alguma coisa que você estava fazendo bem feito é muito grande. Eu fui no treinamento, foi muito bom. Eu meio que me desliguei um pouco dos afazeres de prestador de serviço. Mas eu tive que ficar longe da minha família, o que foi péssimo e me fez ficar um pouquinho preguiçoso. E eu não posso ficar preguiçoso em momento nenhum, porque se eu fico preguiçoso, sobrecarrega a minha esposa. Então, e se eu fico preguiçoso, logo eu fico preguiçoso também no serviço. E ficando preguiçoso no serviço, eu não faço dinheiro suficiente pra gente conseguir pagar as nossas contas e sair do aperto. Não que estejamos no aperto, né? Mas enfim, sacomé. Se você aceita uma dica, é que se você tá começando bons hábitos e quer permanecer neles, faça um esforço de não parar. Não pare. Academia, a gente vê muito isso na academia. Quando a gente começa a academia e começa lá, vai um mês inteiro, uau, um mês. Vai 2 meses, uau, 3 meses, uau. De repente você abandona uma semana. Aí quando você volta na outra semana, parece que você ficou 1 ano longe da academia. O corpo já tá fatigado. Você tenta pegar o mesmo peso que você pegava um tempo atrás e parece que tá tudo dolorido, tudo ruim. De igual maneira, quando a gente para um bom hábito, a gente fica nessa também. Eu tava gravando vídeos quase todo dia. Às vezes eu gravava 5, 6 vídeos no dia. E agora tá sendo um parto para eu colocar o celular aqui e começar a gravar. As coisas até vêm, as ideias para eu falar até vêm na minha cabeça, mas eu fico desgostoso, sabe? Eu falo alguma coisa, eu fico pensando, cara, não era isso que eu queria falar. As palavras começam a sumir. E tudo porque eu fiquei 3 dias quietinho, só ouvindo o professor falar. Às vezes eu perguntava, fazia pergunta, às vezes eu conversava e eu ficava rindo com a galera. Não durante a aula, óbvio. Mas não é a mesma coisa. Se eu estou treinando para ser um palestrante, eu tenho que colocar que é sagrado. Pelo menos 10 minutinhos do meu dia eu vim aqui e gravar um vídeo. Não propriamente um vídeo, mas ficar 10 minutinhos falando sobre algum assunto específico. Porque senão eu vou perder esse feeling do assunto, sabe? É igual lá no começo dos vídeos. Eu começava a falar de um assunto, de repente eu tava falando de outro, aí eu emendava mais outro, e no final nem lembrava o começo do vídeo. Mais ou menos o que tá acontecendo aqui. Se bem que eu lembro mais ou menos o começo desse vídeo. Não lembro, pera aí, eu vou lembrar. Rotina, importância da rotina. 3 dias. Só que na verdade 3 dias, 4, 5, 6, né? Porque teve sábado e domingo que eu também não... Sábado, domingo e ontem. Ontem foi domingo. Cara, eu tô completamente perdido. É aquele negócio, a gente sai da nossa rotina, a gente perde muito tempo pra retomar. É como se fosse um carro, tava em 5ª marcha ali, de repente você reduziu pra caramba e você não sabe mais em que marcha você tava. Se volta pra primeira, mas na primeira o carro fica gritando, volta pra terceira, o carro até anda bem. Então você fica completamente bagunçado. E o ideal é não se permitir bagunçar, nem que seja, independente qual a rotina que você tá criando, qual o bom hábito você tá criando. A importância de não parar é muito grande. Eu tô vendo o quanto tá custoso pra mim seguir uma linha de raciocínio. Isso é péssimo. Eu não deveria estar com tanta dificuldade assim pra falar, até porque eu falei até que bastante lá no treinamento. Só que eu falei sabe, aquela coisa que na Bíblia diz
conversa banal, sabe? Conversa tonta, conversa sem sentido. Eu falei muita abobrinha, eu entrei na onda da galera lá e fiquei conversando. Eu cheguei a sair uma noite pra beber com um rapaz que eu conheci lá, gente fina pra caramba. Só que não é essa vida que eu quero pra mim. Tipo, curtir, beleza, pode curtir, mas eu bebi demais. Tipo, não tanto ao ponto de, nossa, eu saí carregado. Não, mas não era nem pra eu beber, porque o álcool, ele atrapalha a parte espiritual pra quem tá por dentro do assunto. Se eu não me falha a memória, ele ataca a meninge. A meninge é uma parte muito importante para a espiritualidade. Eu nunca fui pesquisar a fundo sobre isso, mas a fonte que falou, que trouxe esse assunto para minha mente, é uma fonte confiável. Então, tipo, por que eu continuo ingerindo álcool? E eu não vou mentir, eu tenho uma garrafa de bebida alcoólica em casa e vira e mexe eu tô tomando uma dosinha. Isso é retardadice da minha mente. Eu não deveria estar fazendo isso. A mesma coisa o cigarro. Eu tenho fumado muito, o que tá errado. Eu já falei nos vídeos atrás como parar, por que eu não tô seguindo meus próprios conselhos. É aquela coisa, voltando à hipocrisia novamente. Só que eu nunca falei pra ninguém, não fume, isso é errado, isso é ruim. Não, você pode fumar, pode beber, faça da sua vida o que você bem entender. Mas eu não quero isso pra mim. E eu deveria fazer conforme eu prego, né? Senão é palavra vã, palavra ao vento. E não é isso que eu quero trazer nesse canal. Nunca foi o que eu quis trazer pra esse canal. Enfim, nem sei exatamente se a mensagem desse vídeo no geral fez algum sentido. Eu espero que sim. Eu espero que tenha ficado claro essa coisa da rotina e como é importante a gente seguir nos bons hábitos, ainda que não estejamos naquela rotina pré-estabelecida da nossa vida. Rotina é importante. A rotina faz com que a gente tenha disciplina. E por mais que lá no treinamento eu tenha levado o notebook, tenha escrito, tenha estudado e tudo mais, na hora que eu voltei, é louco, porque lá a rotina é mais fácil. Você tem café da manhã na hora, você tem almoço na hora, você tem café da tarde na hora certa, você tem horário de dormir, e tipo, você tá sendo cuidado, bem dizer, 100% cuidado. Na sua rotina, pelo menos a parte obrigatória da sua rotina tá sendo cuidada. Aí quando você volta e você tem que cuidar dos seus afazeres, da sua alimentação, da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, eu, no caso, senti um pouquinho de resistência da minha parte. Óbvio, quem não quer viver no conforto, no bem bom? O nosso cérebro é programado para isso. Economizar energia e armazenar. Economizar energia, armazenar energia e gastar o mínimo possível, que é economizar. Então, qualquer coisa que gera esforço, o seu cérebro não quer fazer. O nosso cérebro não quer fazer. O meu cérebro não quer fazer. Só que eu já entrei num acordo com ele e tá tudo se endireitando. Eu tô fazendo as coisas em casa, por mais que tá doendo algumas coisinhas. No entanto, a minha esposa se sobrecarregou. Então tem algumas coisinhas que eu vou precisar fazer um pouquinho mais. Vou ter que me esforçar um pouquinho mais. E tá tudo certo. Eu já esperava por isso, já tô acostumado com isso. E... enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido na sua cabeça. Se não fez, tá tudo certo. Espero voltar no ritmo rápido. Eu vou voltar. Eu acredito que eu vou voltar. Enfim, tchau, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência e até a próxima.